Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs aqui presentes nesta Igreja Matriz da Mãe do Patrocínio de Paripiranga, queridos irmãos que nos acompanham através da rádio Tudo FM e também através do YouTube, nossas redes sociais da paróquia. Vivemos então agora este domingo, o quinto da Quaresma, e acabamos de ouvir este grande relato de 45 versículos do capítulo 11, no qual vimos Jesus ressuscitar Lázaro. Lázaro, que quer dizer Deus ajudou ou auxiliado por Deus, é amigo de Jesus, junto com suas irmãs Marta e Maria. Nós sabemos, na casa de Marta e Maria, Jesus se sentia muito à vontade. Jesus era amigo destes e essa casa ficava muito perto de Jerusalém, 3 quilômetros. Jesus ficava à vontade na casa de seus amigos. No coração do texto de hoje, diz um versículo muito pequeno, parece que o menor da Bíblia. Jesus chorou. Jesus é sensível a todos. Jesus, ele se comove com seus amigos. Jesus, ele sente. Diz o texto que ele ficou interiormente comovido. Jesus, ele se comove por dentro e externalizou isso com o choro. Quando viu a irmã de Lázaro, Maria, como que triste, desesperada com a morte do seu irmão, amigo de Jesus. Também Jesus ficou interiormente comovido quando viu a falta de fé do povo, do seu povo, da sua gente, que questionava. Até disse, por que esse que fez o cego enxergar não curou Lázaro, evitou sua morte? Veja, Jesus, ora é crido, ora é questionado, ora é duvidado em suas ações e na sua identidade. Nós hoje chegamos a este domingo com este evangelho para concluir o itinerário preparatório para a semana que vem. Na próxima semana, a partir do domingo que vem, viveremos os últimos dias deste tempo santo, Quaresma, do tempo preparatório para o dia glorioso da manifestação da glória de Deus. Inclusive, o evangelho de hoje, Jesus diz que a doença de Lázaro servirá para a glória de Deus. O sinal, o último no evangelho de João, o sétimo sinal, ou melhor, o sétimo preparatório para o grande sinal, que é a ressurreição de Jesus. Hoje, este levantar Lázaro do túmulo é para nós e para o povo daquele tempo, inclusive hoje, um sinal contraditório das forças do mundo. As forças contrárias à vida querem-nos justamente nos colocar em túmulos. Seja túmulo a partir da morte do corpo, a falência. Estamos vendo agora o mundo sofrer guerras, e o que está acontecendo no mundo, não podemos nós desviar o nosso olhar. Devemos fazer pelo menos como Jesus, chorar, se sensibilizar, nos comover interiormente. Qualquer conflito que leve à morte dos amigos ou dos inimigos, nós precisamos nos comover, porque não é possível ser cristão se não houver um coração que se comove com a dor de quem padece. Não é possível fazer um itinerário quaresmal sem levar à conversão interior, sem pensar no outro. Obviamente, devemos pensar em nós, na nossa dor, na nossa existência. Devemos sim sofrer e buscar aliviar as nossas próprias dores, seja com a sua própria potência, seja com a ajuda do outro. Mas também nós, para não sermos egoístas, porque o mundo quer semear em nós um egoísmo, um individualismo, o sujeito é, acima de tudo, um Deus, segundo a linguagem do mundo, se elimina Deus, Criador, para colocar a própria criatura, e nem se chama mais criatura, segundo a linguagem do mundo,
é um ser dotado de suas próprias potencialidades, esquecendo-se do outro, com a ilusão de achar que o indivíduo move a si mesmo. Nós precisamos, na contramão deste mundo, escutar a voz de Jesus e dizer, e ouvir, aliás, o que Jesus disse a Lázaro: saia para fora, saia deste túmulo, levante-se. Não fique preso às circunstâncias negativas de sua vida. Embora muitas circunstâncias são muito fortes e muitas pessoas não conseguem sair sozinhas. E muitas vezes resistem às ajudas dos outros. Muita gente, você já tentou ajudar alguém e não conseguiu. Você já tentou dar um conselho para aquela pessoa mudar de atitude, ou pelo menos de pensamento, de interpretação sobre um fato acontecido na vida dela, e a pessoa não quer saber, já fechou o coração. E às vezes você ou eu fecho o meu coração diante do clamor de alguém, diante do auxílio de outra pessoa, diante da própria voz de Deus que me chama o tempo todo para a vida. Muitas das vezes nós somos resistentes ao próprio chamado de Deus, a um chamado que há em nossa consciência, em nosso coração, para viver a vida e promovê-la. Nós, egoístas como somos, pensamos sempre no nosso. E às vezes nem no nosso, no meu. O meu é minha, é meu. Desde criancinha aprendemos isso e fomos crescendo egoístas. Basta ver as crianças quando estão brincando com alguma coisa delas, um brinquedo, algo, e chega a outra criancinha e pega aquele brinquedo, ela toma, meu! Briga, é meu, é minha. Quando briga com o outro, tem um conflito, só pensa no dele. Às vezes nós, na geladeira, já falei isso outras vezes, esconde a melhor parte, a fatia do bolo, esconde o melhor pedaço da refeição, para ninguém ver. É meu. Se alguém pegar, perde a mão. É meu. Quantos irmãos não já brigaram por coisas pequenas e coisas grandes? Nasceram do mesmo útero materno. Foram gestados pela mãe, têm o mesmo pai, mas conflituam porque são egoístas. Um ou outro, ou se não os dois, que é pior ainda. Dentro de um lar, o marido e a esposa, os dois juraram amar-se até a morte, mas devido a algumas circunstâncias negativas, se fecham. Ou um ocasiona o fechamento do outro, ou aquela pessoa já é fechada por si e acaba ferindo e até tirando a vida do outro. Nós, hoje, cristãos, católicos, e o sacerdote católico fala para o povo católico, se alguém tiver boa vontade que estiver ouvindo e não for católico, escute, se concordar, amém. Se não, faça a sua parte. Mas o povo católico, o cristão, você e eu, não podemos ser fechados em nós mesmos, nos nossos próprios túmulos, em nossas circunstâncias. Nós devemos ouvir a voz de Jesus, que nos chama sempre à conversão. No itinerário da Quaresma, olha o que já passamos. No dia da quarta-feira de cinzas, ouvimos o chamado de Jesus a fazer oração constante, direto ao Pai, sem precisar se mostrar aos outros como os hipócritas. Jesus nos disse também para fazermos a caridade, a esmola, sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, sem mostrar aos outros a sua caridade, mas sempre fazendo a caridade. Jesus nos chamou também a viver a vida jejuando. Quando fizermos o nosso jejum quaresmal ou em qualquer circunstância, não mostre ao outro tristeza da fome, mas mostre a alegria de receber a força de Deus lavando o rosto, sem hipocrisia. No primeiro domingo da Quaresma, nós escutamos Jesus ser tentado pelo diabo e vencer as tentações. Coisa que sozinhos nós não conseguimos, só com Cristo. Porque tem Deus. Só o cristão com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, é que consegue vencer as tentações. Sozinho, jamais. O nosso corpo é fraco.
a carne é fraca, disse o próprio Jesus. Agora, com o espírito fortalecido pela oração, pela fé, pela palavra, pelos sacramentos na igreja, nós vencemos as tentações. No segundo domingo da quaresma, nós vimos Jesus transfigurar-se diante de Pedro, Tiago e João. Moisés de um lado, Elias do outro. Ele se mostrou como o centro da palavra de Deus e luz que irradia para todos, mostrando-se como filho amado e o Pai confirmando, dizendo que era para que nós o escutemos. No terceiro domingo, nós vimos Jesus se encontrar com a samaritana e dizer que ele é a fonte da água viva, que ele é aquele que mata a sede, e quem dele bebe não tem sede, porque achou a saciedade no amor dele. No domingo passado, o quarto da quaresma, nós ouvimos Jesus curar um cego de nascença, nos mostrando que quem crê enxerga a verdade, consegue perceber o amor, consegue perceber em Cristo a luz da vida. Hoje nós vemos Jesus como ressurreição e vida. No desespero, na tristeza das irmãs de Lázaro, ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá jamais. Faço a pergunta que ele fez a ela, a vocês, e quero uma resposta agora. Creres isto? Maria. Crês isto? Cremos. E se essa nossa fé, que vamos professar daqui a pouco, dizendo creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo, não for uma resposta concreta ao amor que Deus tem para conosco, é vã, é falsa. E como é que esta resposta é concreta? Quando ouvimos a palavra de Jesus e saímos dos nossos túmulos. Meu irmão, minha irmã, quantos túmulos você já entrou? Deus o livre, nunca entrei num túmulo. Já botei o caixão lá, mas túmulo nunca entrei. Já. Algum vício na sua vida? O vício de falar mal dos outros? O vício de se vitimar como o sofredor, aquele que passa por maus bocados, todos são perseguidores e eu sou a pobre vítima deste mundo. O vitimismo é uma sepultura. Pessoa que se acha o maior sofredor de todos, ou faz tudo para manipular os outros. A manipulação da pessoa, do familiar, de quem quer que seja, é uma sepultura que você precisa sair disso. Tem gente que gosta de manipular as pessoas. Esses dias eu vi alguém falando sobre este tipo de manipulação que certas pessoas têm, com aquela vozinha mansa, com aquele jeito de dizer isso ou aquilo. Olha, eu só queria dizer uma palavra. Oi, me faça isso. Ah, isso aqui eu não gosto. Aquela vozinha mansa, mas no fundo quer dobrar a consciência alheia para que o outro se submeta à sua própria vontade. Em vez de viver o que Jesus disse, sim, sim, não, não, quero isto, quero, não quero isto, não quero. Manipula as circunstâncias como vítima do momento, é uma sepultura. O alcoolismo é outra sepultura. A pessoa está presa a uma substância que sempre tem sede daquilo que não lhe dá felicidade, mas consegue, por um momento pequeno, apagar a sua tristeza. Como diz uma certa canção, beber para esquecer os problemas. Não, ao contrário. Entra-se mais, cava-se mais um túmulo mais adentro e mais difícil de se retirar. As drogas, o vício em substâncias químicas, alucinógenas, é também um túmulo que as pessoas entram e em muitas circunstâncias não conseguem sair deste túmulo vivo e justamente levam a um túmulo real, no cemitério. O túmulo do ódio. Tem pessoas que entram neste ódio com desejo de vingança. Não se sente amada. Não foi amado suficientemente pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. E agora quer se vingar na vida. Quer se mostrar. Tem tanta gente boa que venceu essa situação, mas infelizmente carrega isso a vida inteira. Às vezes se torna uma pessoa milionária. Às vezes se torna um influenciador. Às vezes
é alguém que ganhou ou venceu prêmios, né? Ganhou situação, se formou, sei lá, conseguiu ir para Harvard, com todo o exagero que eu estou fazendo, mas ainda sofre, porque o pai e a mãe não amou, os irmãos não amaram, então quer ser mais importante do que eles, com os doutorados, com os títulos, com o dinheiro no bolso, com as grandes propriedades, porque mostra que venceu aqueles que tentaram derrotá-lo. Se for uma vitória real, com humildade, com conquista, não para humilhar o outro, mas porque de fato é um trabalhador sério e séria, vale a pena. Mas se for este túmulo da vingança, não adiantará de nada, porque em breve vai entrar em outro túmulo e vai deixar tudo para trás. Conquistou tanto para não levar nada. Irmãos e irmãs, somos chamados à vida, somos chamados a, além de sair do túmulo, vivermos uma vida caminhando em liberdade. Jesus disse aos que estavam ao redor de Lázaro, veja a cena, Lázaro sai do túmulo, mas ainda enrolado em faixas, as mãos e os pés. E o seu rosto, no seu rosto havia um pano. Ele não via nada, ele nem se movia. E Jesus disse àqueles à sua volta, tirem as faixas e deixem ele andar. Deixai-o caminhar. Precisamos libertar as pessoas das amarras da vida. Precisamos nós também buscar a libertação de nossa vida das circunstâncias erradas, seja do pecado, seja das limitações que os outros nos impõem, ou nós mesmos nos impomos, pensando que nos dá prazer, nos dá alegria. Domingo que vem é o dia da coleta da solidariedade, da campanha da fraternidade. Este ano, a igreja nos recordou das moradias, da falta de moradia, das pessoas que não têm dinheiro para pagar aluguel, das pessoas que não têm dinheiro nem para aluguel, nem para a própria casa, nada, e vivem nas ruas, das injustiças sociais, de enquanto tem gente nos grandes palácios, nos grandes apartamentos, naqueles lugares onde tem muitas casas boas, pessoas que têm enormes propriedades, já até na praia, nas ilhas, onde quer que seja, milionários. Tem pessoas que moram em quartinhos apertados, onde mal cabe uma rede, um fogão e um lugar para fazer suas necessidades, ou até nem tem, é do lado de fora. Quando tem esse lugar, a igreja nos chamou à conversão nesse sentido, para nos sensibilizar com isto, porque de nada adianta fazer uma quaresma buscando o perdão dos pecados, buscando arrependimento, buscando a conversão do coração, a alma para Deus, como se pregar. O que importa é salvar almas. É verdade, é salvar as almas. Mas não existe neste mundo uma alma sem corpo. Se não for ajudando os corpos a ter dignidade, as almas se perderão. Sem dignidade para todos, aqueles que são omissos aos pobres se perderão. Sem caridade não há salvação, porque o primeiro a fazer caridade é Deus. O primeiro a vir ao mundo e morar conosco foi o Filho de Deus, que desceu das alturas de sua glória para morar em nossa miséria aqui na terra. Então nós, inspirando-nos nele e seguindo, porque somos discípulos e amados, precisamos sair dos nossos túmulos e ajudar os outros também a se libertar, no sentido existencial, no coração, na vida, nas atitudes, com trabalho digno, com moradia digna, trabalho digno, não esmola. Não precisamos que as pessoas o tempo todo deem esmolas umas às outras. A verdadeira esmola é o trabalho digno, é verdade. Mas enquanto o trabalho digno não é possível, é necessário sim dar esmola. Mas promovendo o trabalho, as duas coisas, uma sem outra não vale. Porque dar esmola vicia. Dar esmola sem trabalho vicia. Mas também dar o trabalho sem as condições dignas de justiça, com o trabalho legalizado, com os direitos de cada cidadão, também é escravidão. Sem salário justo, é escravidão.
Precisamos sair dos túmulos sociais, mas também existenciais do pecado, porque cada pessoa sabe o seu erro. Cada pessoa sabe seu problema, sua dificuldade. Onde está sua fraqueza? Na sua carne. Às vezes é a mente que pensa demais, que é ansiosa, que se preocupa com o futuro, que já está pensando em 2030 o que vai acontecer do mundo. Nessa criança que eu vi nascer, o que vai ser dessa criança no futuro? Calma! Eu sei que o destino final de todos nós aqui vai ser a morte. Adulto, criança, idoso, recém-nascido, vai morrer um dia. Não sabemos quando, mas precisamos, nós, os crentes, crês isto? Jesus pergunta a Marta. Nós, os crentes, precisamos confiar no Senhor. O sinal da ressurreição de Lázaro é para dizer que o dono da vida é Deus. Não é você, criatura. Você não é dono de sua vida, não. Me diga se você é capaz de acrescentar um dia à sua vida. Ah, sim, eu estava passando mal, eu estava infartando, fui no médico, paguei a cirurgia e ele me deu mais 10 anos. Não morreu porque justamente Deus não permitiu. Tinha o médico, tinha a condição de fazer cirurgia e não é o seu dia. Tanta gente que nem doente estava, nem sintomas parecia e morre por qualquer circunstância. Seja um acidente ou um incidente, seja um resfriado ou uma grande tragédia. Não existe donos da vida neste mundo. A morte é o fim natural para todos, mas para quem crê, disse Jesus, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê, não morrerá jamais. Ou daqui a pouquinho, alguns jovens que estão se preparando para os sacramentos do batismo e os demais sacramentos na Páscoa, vão ser exorcizados. Vão ser-lhes impostos as mãos do sacerdote, os fiéis vão rezar sobre eles também na oração silenciosa do coração, imposerá as mãos e fará-se uma oração de exorcismo, para que a morte e o mal, nem o demônio, prevaleça na vida destes novos irmãos que serão novos a partir do batismo. Nós devemos recordar o nosso batismo sempre. Eles receberão, mas nós já recebemos. Precisamos de uma vida digna, não só nossa, mas dos outros. Reze hoje, irmãos e irmãs, particularmente, pelas pessoas que estão morrendo nas guerras. Morreram nos últimos meses as guerras, especialmente que a mídia coloca tanto na Ucrânia, faixa de Gaza, Irã, na África, vários países em conflitos, mas também as guerras de nossas favelas, como no Brasil, aquilo que aconteceu ano passado, ano passado. O que vive acontecendo aqui ainda há guerras, a violência contra a mulher é uma guerra, é o machismo contra o feminino, contra o frágil, é o mais forte se impondo sobre o mais fraco. Quanta violência não tem, psicológica. Às vezes o homem nunca levantou a mão contra a mulher, mas a humilha, mas diz que ela é isto ou aquilo, julga a sua companheira, diz que ela é menos do que ele, que foi ele que tirou da casa dos pais, se não fosse ele, ela estava ainda vivendo sujeita à maldade do próprio pai. Quanta humilhação que acontece. Precisamos nós, sabendo que somos os Lázaros, quer dizer, os socorridos por Deus, os auxiliados por Deus, sermos também socorredores, auxiliadores. Vamos desatar os tecidos que nos prendem nesta vida para caminhar com Jesus, para vermos a vida verdadeira. Irmãos e irmãs, continuemos o itinerário quaresmal, buscando a conversão para chegarmos à vida verdadeira que só se encontra em Cristo Jesus. Amém.